Olá, em primeiro lugar eu quero agradecer a Sandriele e a Leda pela oportunidade, né, pelo convite, pela instituição Uninter, né, o polo respectivo onde elas atuam, para poder dar essa oportunidade para a gente trabalhar e explorar esse tema que é tão interessante, principalmente nos dias atuais, né, de pandemia, como a educação vem se transformando, né, ao longo dos anos e agora, em especial, nesse contexto. A minha formação é em psicologia, basicamente, né, na minha graduação. Logo em seguida eu cursei uma especialização em saúde mental e atenção psicossocial, que é bem do contexto mais, né, de pandemias, etc., e de patologias. Mais adiante eu fiz um mestrado em educação, né, stricto sensu, onde eu trabalhei muito na questão da parte do trabalho dos professores, né, da interação com os alunos e quais eram as condições de trabalho, né? Trabalhei muito na questão da precarização do trabalho docente, né? E da relação dos alunos, da estrutura, das instituições com relação a isso. Então, depois ainda fiz mais uma especialização em desenvolvimento infantil e adolescente, que compreende toda a área de desenvolvimento humano até a entrada na universidade praticamente. E quero deixar vocês bem à vontade para poder perguntar durante a minha narrativa, até para que não fique meio que um monólogo da minha parte, entende? Então, quero que vocês fiquem bem à vontade, vocês podem fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida, o que eu souber responder, colaborar, né? O que eu puder fazer de reflexões conjuntas com vocês, eu deixo bem à vontade isso, vocês podem, não digo nem interromper, eu digo pegar, né, a deixa e qualquer fala que vocês acharem importante, pedirem a palavra e eu prontamente estarei disposto a ajudar. Tá ok? Posso começar então com o assunto, né? Que é a transformação da educação, né, através da pandemia e já ao longo dos anos ela vem se transformando no formato do ensino à distância, né, do ensino virtual, mas isso vem remontando já há um bom tempo a um movimento chamado de metodologias ativas, né, que a gente chama de principalmente na questão da sala de aula invertida, né, na matemática, por exemplo, na etnomatemática, a maneira como os alunos fazem das suas vivências uma reflexão para o seu próprio aprendizado. Então, essa questão passa muito pela autonomia dos alunos, né, na busca pelo aprendizado e também no centro e na centralização do aluno como o protagonista do ensino e não mais do professor apenas, né? Então, um pouco disso tudo é já um movimento que vinha sendo desenhado antes da pandemia. E na pandemia, claro, né, se utiliza disso por conta da impossibilidade dos encontros, né, de não promover aglomerações, etc., e dos riscos de contágio e tal. Mas, agora, nesse contexto de flexibilização, a gente percebe que há digamos, uma necessidade de contato humano também, né? Não só apenas virtual, mas também na questão pessoal. Então, no que eu digo que são os desafios do contexto, são os desafios comuns a toda nova tecnologia, toda nova metodologia, que embora, né, pareça que não vinha sendo trabalhada, ela já vinha sendo trabalhada há muito tempo já. As novas universidades que surgem, né, no mercado já vêm nessa filosofia do virtual, das plataformas virtuais, do ensino híbrido, né? Então, o que estimula o aluno a elaborar suas próprias estratégias de ensino, de aprendizagem, e, por que não, de ensino também. Isso um pouco na lógica de Paulo Freire tem muito sentido. E Paulo Freire é um expoente da educação, né, não só no Brasil, mas principalmente assim, a nível mundial, né, da questão de que ele preconizava, né, que ele tinha essa filosofia de que o aluno ensina quando aprende, aprende quando ensina, todo mundo ensina quando aprende e aprende quando ensina. Esse movimento dialético que Paulo Freire fala, ele vem colaborar com o que nós estamos vendo hoje.
No caso, os alunos, muitos, a sala de aula invertida, por exemplo, que é uma metodologia ativa, os alunos promovem, né, essa condução da aula, essa escolha, né, dos temas dentro da temática, né, dos conteúdos dentro de temáticas maiores, conteúdos pormenores dentro de temáticas gerais. Então é muito interessante perceber que os alunos começam a ser mais protagonistas do seu próprio aprendizado, né? Também na questão das universidades, as matrizes começaram a mudar, né? Enfatizando mais a questão da prática do aluno, do que o aluno vai utilizar no mercado de trabalho realmente, né? E deixando aberto, claro, para que o aluno busque conhecimento extra classe que seja mais da sua preferência, né? Das suas características. Às vezes ele tem mais facilidade com um tema ou com outro, ele quer trabalhar com um determinado assunto. Então, essa flexibilização eu quero fazer um paralelo, assim, essa flexibilização da pandemia, né, que a gente vai começando a trilhar, vem muito de encontro com a flexibilização da educação, onde ela começa a dar mais autonomia ao aluno para ele poder construir o seu próprio conhecimento de acordo com o projeto de vida dele. E eu acho muito interessante muito interessante, muito democrática essa iniciativa. Tem os seus desafios, tem os seus problemas naturais de toda nova iniciativa, toda nova prática, mas eu creio que a gente tem um horizonte bem interessante ali na frente, onde as pessoas serão mais donas da sua própria formação e poderão contribuir, inclusive, com o sistema de uma maneira mais ativa. Perfeito. A sala de aula invertida é mais ou menos uma situação tal qual essa que nós estamos passando, parecida com essa. A gente acaba pegando, invertendo os polos, no caso, né? O aluno que vai buscar o conhecimento na sua própria vivência e traz para a sala de aula. No caso, ele através das tecnologias, né, de comunicação, né, aplicadas à educação, como o YouTube, videoconferência, Google Meet, como estamos aqui, né, ele vai usar do smartphone, do notebook, apresentação, slide também, claro, né, para poder montar uma dinâmica de apresentação, tal qual um fórum. Mas isso de uma maneira muito mais autônoma, muito mais... Não é uma simples apresentação de trabalho, isso é incluído dentro da matriz curricular. Isso entra, né, como se fosse como um cerne a essência do aprendizado. O aprendizado participativo, dialético, ou seja, nas duas, né, nas duas partes. O professor ele vai orientar de maneira geral, né, e o aluno vai buscar lá fora uma maneira de estruturar a aula sobre aquele tema. Digamos, um tema da educação, da língua portuguesa, por exemplo, literatura brasileira, né? É um tema, literatura brasileira. Então, pessoal, vamos montar uma aula de literatura brasileira que seja voltada para o nosso contexto. Aí entra a literatura catarinense, né? É a literatura do sul do Brasil, entram as produções cinematográficas, minisséries, né? Por exemplo, do Rio Grande do Sul, tem muita coisa, né? Santa Catarina, Paraná. Então, a maneira como você contextualiza a educação e passa a bola, digamos assim, para o aluno montar esse conhecimento. E nesse caminho, o aluno acaba trazendo e se descobrindo muito mais conhecedor e muito mais, ele desenvolve competências que vão auxiliá-lo na realização da autonomia na busca do conhecimento. Por exemplo, a formação dele não termina na terceira série, né, do ensino médio, ela vai adiante. Só que ela já vai adiante com um aluno muito mais crítico do seu processo de aprendizagem. Ela vai adiante com um aluno muito mais ativo, muito mais dinâmico, muito mais assertivo. E a psicologia versa muito sobre isso, de que a gente construa o nosso conhecimento através do nosso autoconhecimento, conhecer as suas potencialidades. Alguns alunos gostam de gravar vídeos, né, como youtubers, né? Outros alunos gostam de montar um slide, né?
e são mais do ponto de vista de buscar bibliografia, montar e tal, e são mais visuais na questão de desenhos, gráficos, etc., imagens, fotografias. Outros alunos, né, já são mais de dialogar, de expor, na oratória. Então, cada aluno vai montando a aula conforme as suas potencialidades, e às vezes descobrindo outras que ele não tinha ideia até então. Então, a aula não fica tão, como se diz, engessada e guiada, ela fica mais rica, mais plural e mais contextualizada ao ambiente daquele aluno. Então, toda a experiência que esse aluno tem na vida dele conta para montar esse conhecimento, né? Para fugir daquela coisa só do livro didático, daquela coisa didática tradicional. O aluno traz exemplos, traz situações, traz momentos da própria vida dele que se encaixam com o tema, que é o tema da ementa, que é o tema do currículo, da grade curricular dele. Então, o aluno ele é muito mais protagonista, ele é muito mais ativo, proativo, né, dentro da dinâmica escolar. Então, a metodologia ativa é a grande área, e a sala de aula invertida é uma das ferramentas das metodologias ativas. A sala de aula invertida, Flipped Classroom, ela inverte os polos. Basicamente isso, bem isso, literalmente isso. Ela coloca o aluno no centro do aprendizado. E esse aluno é o maior contribuinte das suas aulas. O professor é um mediador, é um vetor, um catalisador. O professor ele acaba potencializando aquilo que ele vê aqui e acolá, ele vai pensando, né, potencialidades dos alunos e estimulando esse aluno a, junto com os colegas, contribuindo uns com os outros, né, uma maneira de um seminário, mas um seminário muito mais complexo, sofisticado, porque ele ocorre fora da sala de aula também, ele ocorre de maneira bem intensa, esse aluno tem a possibilidade de buscar fora da sala de aula, de montar fora da sala de aula o seu aprendizado. Então, esse aluno direciona mais o aprendizado, né? E aí, numa sala de aula, há uma diversidade grande. Muitas vezes há pessoas, como eu disse, mais de gravar um vídeo, outras mais de elaborarem um texto, e assim vão se complementando, né? Se conhecendo melhor dentro da sua própria realidade. É uma questão muito interessante de fazer um paralelo com a pandemia. Inclusive, a pandemia evidencia isso. A pandemia evidenciou a necessidade do aluno ser mais protagonista do seu ensino fora da sala de aula, fora da escola, porque já não há um espaço da escola para trabalhar. E como essas metodologias vinham sendo desenvolvidas ao longo dos anos, elas começaram a ser mais exploradas e utilizadas agora em época de pandemia. Então, a sala de aula invertida é literalmente isso. O aluno toma o seu espaço como protagonista do seu aprendizado e o professor é um grande mediador, um grande guia, né? Uma pessoa que vai fazendo o balizamento necessário, vai colocando, né, os pontos nos locais exatos onde o aluno precisa dar um pouco mais de atenção, de repente ele nota isso, mas quando ele nota uma potencialidade, que o aluno foi além do esperado, que ele foi além daquilo, ele ampliou a temática, a complexidade da temática, ele também pontua isso. Isso é uma metodologia ativa e, particularmente, a sala de aula invertida tem muito a ver com o que a gente vê na pandemia. Acelerando esse processo. No caso, essa questão do aluno ir para o mundo virtual, isso já ocorre também em outras situações, né? Socialmente falando, o advento das redes sociais, o advento da internet, né, é um grande fenômeno que já vem indicando esse movimento de virtualização. O que ocorre? Há desafios, há complexidades, problemas e vantagens. Por exemplo, uma vantagem que eu quero citar, né? O problema é geralmente de ordem estrutural, é uma qualidade de internet, ter acesso a bons equipamentos eletrônicos, né? Notebooks, smartphones, etc. Tudo isso é um pouco um problema no Brasil já estrutural, socioeconômico e tal. Mas são questões que o Brasil vai se deparar cedo ou tarde, ele tem que tentar equalizar para que as pessoas tenham mais acesso à educação.
Eu creio que ainda com todos os problemas que o EAD tem, né, do ponto de vista de que nem todas as pessoas conseguem ter tanto acesso como deveriam, ou ainda com todos os problemas que a pandemia trouxe e o ensino virtual, né, em casa, o homeschooling, né, que também versava sobre isso, que é a questão de educar em casa, com toda a problemática ainda existente, as possibilidades são inúmeras. Por exemplo, vou citar um exemplo. Antigamente, para você ter uma aula na USP, por exemplo, né, na Universidade de São Paulo, você tinha que se deslocar até São Paulo, né? Tinha que passar por um processo seletivo, muitas vezes tal, ainda tem, claro, mas era muito, o acesso ao ensino de qualidade era muito complicado a ter acesso a esses grandes centros. Hoje em dia, se você quiser fazer um curso virtual, né, numa grande universidade, ou se quiser fazer um curso que a Uninter oferecia a, só lá num polo presencial longe. Hoje não, a gente tem polos espalhados por todas as cidades, praticamente, várias cidades, micro-regiões. Então, tudo isso vem sendo trabalhado de que forma que se democratize mais o acesso à educação e acesso a cursos de qualidade. Sem mencionar inúmeros cursos gratuitos complementares, né, das graduações, né? Por exemplo, a gente faz a graduação na Uninter e tal, mas você pode fazer uma complementação, né, com cursos diversos, seja da Uninter, seja, né, de outro instituto, por exemplo. Eu vou citar não instituições de ensino superior, né? Vou citar Fundação Carlos Chagas, Fundação a Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, que são expoentes assim na área da saúde, por exemplo, né? Não são necessariamente instituições de ensino superior, mas são referências no mundo, até no Brasil e no mundo, né? Das áreas em que elas atuam, e elas oferecem cursos gratuitos, complementares. Existem muitos cursos de idiomas gratuitos, em plataformas virtuais. Então, assim, há toda uma possibilidade de quem tem acesso à tecnologia poder incrementar, quem quer realmente, né, melhorar o seu currículo, a sua formação e ascender na carreira, tanto melhorar como pessoa, melhorar como profissional e buscar esse aprimoramento contínuo, tem diversas oportunidades no mundo da tecnologia. O problema no Brasil, de fato, vou frisar mais uma vez, é a questão da estrutura e do acesso. O acesso, eu digo, né, socioeconômico, nem todas as pessoas têm acesso a uma boa internet, um bom gadget, um bom celular ou notebook, etc. Algumas comunidades já oferecem isso de maneira compartilhada. Acho que é uma excelente iniciativa. E eu creio que a gente só vai mudar a realidade brasileira socioeconômica através da educação, né? A pandemia é muito isso. Se a gente não se educa para enfrentar os desafios, nós somos reféns das consequências. Então, eu achei muito interessante você falando sobre a sala de aula invertida. Isso me chamou bastante atenção. Primeiramente, a gente vive numa era em que as pessoas elas se problematizam muito, sabe? Elas é uma era que a gente consegue enxergar muita depressão, muitos desapegos que a parte de jovens, assim, adultos já não sofrem tanto com isso, tem uma parte boa, mas jovens, além do mais, assim, sofrem mais com isso. Sim. Enfim, a minha questão era assim, sobre quando voltarem às aulas, eu acho muito interessante a ideia de líderes na sala de aula. Eu creio que não deveria ter só um ou dois, geralmente, e sim vários. Por quê? Porque muitos alunos, eu consegui chegar a isso pelas séries mais anteriores ao terceirão. Aquela Sim. garotada mais nova que está crescendo, que tá começando nos estudos, digamos assim. Eles precisam de um apoio a mais, eles precisam de colegas, assim, que, por mais que ele goste muito da professora, por mais que ele a veja todo dia, ele se sente muito mais confortável falando isso
para um amigo, sendo incentivado por um amigo, do que pela professora. Você disse que a professora é um dos expoentes, ela é, com certeza. Se ela influencia outros alunos dentro da sala de aula, se bem dizer todos, cada um vira um expoente, cada um influencia um a mais. Eu tenho Exatamente. certeza que esse método, se um dia vir a acontecer, se um dia a gente vê uma sala exemplo desse jeito, ali dentro vão surgir inúmeros gênios, porque saem de um terceiro ano com uma boa fundamentação para concurso público, para faculdade, já passa num concurso. Ali ele já nasce um líder, sabe? Aquela pessoa que não leva nas costas, mas assim, pega na mão e vamos andar junto. Eu acho muito interessante essa ideia, essa psicologia do exemplo. Sim. E é isso, eu queria dar uma minha opinião só sobre. Assim, é bem interessante o que você falou, Orlando, porque justamente é a questão do professor deslocar o centro da atenção para o aluno, que de fato é quem se beneficia do processo, né? E quem deve estar sempre na, como o foco principal do processo de ensino-aprendizagem. O professor geralmente tem mais facilidade já por conta da sua formação, etc. e tal, mas o aluno que já nasce nessa era digital, muitas vezes desenvolve habilidades que o próprio professor não tem um pouco mais de dificuldade para lidar. Então, o próprio professor pode se beneficiar dessa interação com os alunos que já nasceram na era digital, por exemplo, né? Já nascem que é comum crianças com digamos, 6 anos de idade, 5 anos de idade, mexendo no smartphone de uma maneira totalmente desenvolta, totalmente tranquila, sabe? Eles abrem, instalam jogos, desinstalam, compreendem a, o idioma que eles precisam compreender, no caso ali, um joguinho em inglês, mas ele sabe que o start é o começo, sabe, que o setup é configurações e assim vai, não é incomum, é cada vez mais um fato recorrente. Então, quando você dá essa autonomia, você dá voz para esse aluno, você estimula a autonomia desse aluno, as chances desse aluno chegar num processo seletivo muito mais dono de si, muito mais confiante e seguro daquilo que ele quer, inclusive, e sabendo o que ele quer, que um dos grandes problemas do gargalo do vestibular, ou então das idas e vindas, né, entre cursos, uma pessoa começa no direito, daqui a pouco vai para administração, engenharia, não sei, a pessoa até ela encontrar um centro de fato vocacional, assim, né, falando a grosso modo, mas por cima, isso também é minimizado quando você inverte os polos da sala de aula. Esse aluno, ele vai perceber as suas potencialidades e a área onde ele mais tem afinidade de maneira mais sólida e mais segura, porque ele acaba, no processo de sala de aula invertida, no processo de fazer digamos, virtualização da escola, ele acaba tendo que ter uma atitude mais proativa em busca do conhecimento. Quando ele faz isso, ele vai percebendo naturalmente onde ele tem mais facilidade ou não. Esse processo onde ele consegue conceber onde ele tem mais facilidade, ajuda ele na escolha de um curso de graduação, por exemplo, né? Veja, é uma das vantagens de se levar a situação por esse caminho, se levar a metodologia de ensino por esse caminho. E é uma vantagem também de diminuir qualquer tipo de prejuízo que cause a não interação direta, né, pessoal, pelas telas das videoconferências, etc. e tal, ou pelos fóruns onde você escreve, mas quero deixar claro que não estou dizendo que não estou afirmando que não há necessidade de contato entre as pessoas. A pandemia diz, né, versa sobre isso. Ela deixa bem claro que você tem que ter, né, contato com as pessoas e tal, e as pessoas se angustiam por conta de não ter esse contato. Mas que as tecnologias auxiliam a amenizar esse impacto da falta de contato. Por exemplo, eu estou aqui, né, no escritório falando com vocês, e isso, de certa forma, é uma interação, isso, de certa forma, diminui a sensação de isolamento.
Que nem eu, tenho uma filha de 5 anos. Uhum. Em casa, agora, nessa época de pandemia, eu até tenho um pouco de dificuldade com ela ali, porque ela não consegue prestar muito atenção nas atividades, tipo, as atividades vêm através do WhatsApp, essas coisas. Certo. Mas em casa parece que não tem aquela mesma concentração que em sala de aula. Uhum, então, essa falta de concentração deles em sala de aula. Digamos, fora de sala de aula. Tem alguma maneira, assim, da gente conseguir inverter isso, fazer com que eles se sintam como se estivessem em sala de aula para estar prestando mais atenção? Sim, eu creio que é muito pertinente a sua pergunta, por conta que ela é, ao meu ver, uma das principais, na questão comportamental, na questão da efetividade do ensino, né, virtual, é uma das principais questões. Por quê? Porque o ensino virtual, o ensino no EAD, geralmente ele estava ligado, né, a pessoas com um grau de maturidade mais alto, pessoas com uma idade já com mais idade, com um curso de ensino superior, né? Então, para essas pessoas, é uma dinâmica diferente. Agora, para as crianças, foi praticamente uma cisão que ocorreu. Então, não há uma, digamos, adaptação ainda, né? Ainda não se chegou a um denominador comum. Eu creio que um dos problemas da aula, né, virtual para as crianças é o excesso de tempo que elas ficam na frente do computador. Então a criança não consegue ficar mais, assim, é comprovado isso cientificamente, inclusive, que elas têm um limite de atenção, o tempo que elas conseguem ficar ali numa atividade didática que exige da cognição dela, né? Então, assim, não estou falando de uma atividade de lazer, né, entretenimento, né, assistir televisão, jogar videogame, etc. Estou falando de uma atividade onde ela tem que incluir um novo conteúdo, desenvolver uma habilidade onde ela não tenha tanta desenvoltura, né? E no ambiente virtual. Isso é totalmente novo para ela, né? Para os adultos que estão cursando um EAD ou fazendo uma capacitação virtual, isso já não é tão novo. Embora seja novo. Eu só digo que não é tão novo. Se o EAD para adultos já é uma questão que está em desenvolvimento, você imagina para uma criança que, dentro de um contexto de pandemia, onde ela sente toda a angústia e ansiedade dos pais, as incertezas que nós pensamos que elas não sentem, essa energia, essa coisa de como que será o emprego ou não, embora ela não tenha ligação direta com isso, ela sente o ambiente. Então ela também se angustia, ela também fica ansiosa, ela também tem dificuldade de atenção. Por quê? Porque ela não, primeiro que ela foi jogada ali, né? Ela não foi preparada para aquilo ali. Ela foi jogada naquela situação porque realmente as aulas presenciais encerraram, né? Foram suspensas e vão voltando gradativamente, né? Com a flexibilização. Agora, a criança, ela percebe um clima de ansiedade, de angústia, de acirramento das relações familiares. Isso tudo também contribui para a dificuldade de adaptação dela à escola virtual, à escola em casa, né? Então, não são todas as crianças que têm a maioria não tem. Então, assim, é um problema estrutural, é um problema que não havia como fugir dele, porque é uma situação de emergência, né? Você não tinha outra opção, tá? Entendeu? Eu creio que as adaptações possíveis seriam aulas em períodos menores, né? Um tempo reduzido, para que essa criança pudesse ter digamos assim, uma adaptação gradual a esse estilo. Mas fica tudo no meio do caminho, então a criança começa a ficar irritada, né? De passar 4, 5 horas na frente do computador. E numa didática onde várias crianças estão juntas ali e começam a perceber o humor uma das outras, a perceber as dificuldades uma das outras e também não sabendo lidar com isso, assim como diversos pais também não têm essa dificuldade,
Por exemplo, algumas crianças, os pais têm esse acesso à tecnologia, sabe, tem alguma desenvoltura nisso. Existem crianças que os pais não têm nenhuma desenvoltura com tecnologia. Não digo que é o caso aqui, eu estou falando de casos extremos, sabe? Casos extremos que a gente acompanha na área da educação. No interior do país, lá onde a internet assim, é dividida entre 5, 6 famílias, sabe? É uma situação muito, muito mais complexa e muito mais difícil de equacionar, solucionar. Então, assim, não é uma situação permanente, mas é uma situação que ela só vai se consolidar se ela for trabalhada gradativamente, fazendo os ajustes necessários ponto a ponto. Uma criança não é um robô, a gente pega, joga ela na frente do computador e ela vai ficar ali, né, porque ela tem total consciência, plena consciência, ela não tem o grau de maturidade suficiente para lidar com essa situação de maneira 100%, não, ficar totalmente focado. Isso não é fácil para adultos, para crianças é ainda mais complicado, ao meu ver, porque muitos pais, às vezes, não conversam com a criança, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Existe esse caso também. Estou dando vários exemplos, assim, vários contextos. Na área da psicologia, a gente lida com isso o tempo inteiro, no consultório também. Quando algumas crianças são mais tranquilas. Então, também tem muito subdiagnóstico, por exemplo. Algumas crianças não conseguem manter a atenção nem na sala de aula presencial. Você imagina se você coloca ela numa onde ela está em casa, onde ela tem mais segurança para se rebelar, né, se indignar com situações que provocam mal-estar nela. Eu creio que a gente tem que olhar um pouco para o que causa esse mal-estar, né? Se a metodologia está causando esse mal-estar nela, essa metodologia carece de algum ajuste, né? O adolescente é o meio do caminho, né, que a gente pode fazer assim, um meio termo. E esse meio termo, eu vejo um paralelo muito grande com a questão do home office, sabe? Que algumas empresas, né, já adotavam, outras agora pensam em adotar, né, já se adaptaram, e alguns funcionários têm esse perfil, outros não. Por exemplo, se você tem um ambiente em casa onde você consegue ficar, de certa forma, um ambiente controlado, mais isolado, né, afastado das outras rotinas diárias da casa, ou das outras tentações, como a televisão, né, a televisão, a geladeira, né, de repente o bate-papo com o vizinho, com os amigos, né, ir até ali no supermercado e voltar, mas só hoje eu vou fazer isso, amanhã não, ok, mas isso você cria um hábito, né, um hábito que prejudica na tua produtividade. Então essa é uma questão também de ajustes de ordem particular. Às vezes não é só a tecnologia, é questão do compromisso, porque se você agir da mesma forma que você age no escritório, na tua sala em casa, se você mentaliza isso, começa a tornar isso um hábito, pelo menos durante um espaço de tempo, você terá mais facilidade de produzir naquela dinâmica. Mas se você não trabalha isso pessoalmente, a tecnologia ela não vem pronta, ela não vai se encaixar no teu ritmo de vida. Você tem que fazer uma adaptação do lado de cá para lá também, entende? Então, por exemplo, não deixar a televisão ligada, procurar evitar interrupções, procurar evitar as situações onde você terá a sua atenção tirar o foco daquilo que tem que fazer. Tem que traçar um objetivo, um horário e uma rotina. O que acontece com a pandemia é que há uma quebra de rotina em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Você quebra uma rotina. Quando você vai para o trabalho, você automaticamente mentaliza a sua rotina. Aí você vai lá, se bate o ponto ou não sei. Você entra num determinado horário e sai num determinado horário. Você tem um objetivo, você cumpre ele, né? Vai ali, etapa por etapa. Vai conversando com o teu chefe, ou se você é o empreendedor, você tem as suas metas, né? Diárias, semanais. Isso tudo é uma disciplina. Se a partir do momento que você está em casa, você psicologicamente entra naquela questão, opa, aqui é o meu local de
lazer, de descanso, etc. Você não tem como quebrar isso, fica difícil, sabe, mentalmente mudar a configuração mental para o trabalho. Aí agora eu estou em casa, mas estou a lazer, eu estou em casa, estou para descanso. Não, você está em casa o tempo inteiro. O shift, a mudança tem que ser aqui, né, não mais física. Deslocamento para o trabalho. Entrei no carro, já mudei o chip, já estou no modo trabalho, né, o modo avião, o modo trabalho. Então, voltei para casa, já, ok, agora é descanso, lazer, estudo, talvez, digamos. Né? Então, eu creio que a dificuldade ela existe nas duas pontas, mas que há também de ter um trabalho psicológico, mental, né, para poder lidar com essas situações, que elas são situações de emergência, né? Não são situações assim simples, são situações extremamente complexas. Você veja quantos fatores que a gente citou aqui, né, para trabalho. Quanta coisa você pode produzir sobre esse momento. Quantas lições podemos tirar disso tudo, né? Então, assim, a gente pode sair dessa crise de uma maneira muito mais interessante, forte, né? Mentalmente fortes, né? Porque todo sofrimento, eu creio que ele vai te moldando, então ele vai te modificando ao ponto que você vai se adaptando. E a questão do ser humano é essa, é a adaptação. Queria pôr como exemplo a modo que ficou a minha rotina na pandemia agora. Eu tenho a minha mãe e a minha irmã, Sim. E a minha irmã, ela é do maternal, mas mesmo assim eles ainda têm um acompanhamento, uma rotina das atividades deles. Eu, as minhas, e a minha mãe não parou de trabalhar. Ela continua trabalhando no horário dela. Então, a minha irmã, ela sente vontade de ir para a escola, ela tem essa falta de atenção, e quando a gente vai sentar, explicar, não sei se ela tem receio, se ela não tem a confiança total, porque ela sabe que a gente não é professora, então ela não sabe definir que agora, no momento, é a única opção que tem para o aprendizado dela. Não é a professora que ela está acostumada, do jeito que a professora ensina. Sim. A gente não tem o estudo para orientar de um certo modo, né? Então, é muito difícil sentar, conversar e dizer é assim, assim e assim. A gente leva para um lado, mas tem total dificuldade. A atenção de não saber, talvez, explicar. A minha mãe teve o mínimo de estudo. Se eu não me engano, ela estudou até a 3ª série só. Então, tem muita coisa que ela não consegue orientar minha irmã. Então, a falta do estudo dela se aplica ali na dificuldade da minha irmã, ela não saber orientar a minha irmã. Então, a gente entra ali nesse conceito, a gente tenta, mas tem essa dificuldade, sendo Sim. que ela ainda é do maternal, né? Porque como adolescente, como exemplo de adolescente, eu tenho muita falta de atenção. Eu sou uma pessoa que tento, mas eu tenho muita falta de atenção. Então, para mim foi difícil, para mim é difícil, a gente vai acompanhando, mas é difícil. Sim. Então, já foi um choque, não saber dividir. A gente mesmo não sabe dividir, que nem as funções que a gente tem, que é lazer, que é o tempo de aprendizagem, que é o tempo de ajudar ela. É toda uma definição diferente, é uma rotina totalmente quebrada. A gente Sim. manter isso na rotina já é difícil. Então, para as crianças, eu creio que seja quase impossível. Sim. A questão que você levantou é muito pertinente. Ela diz basicamente sobre o não preparo, às vezes, o não preparo e o não preparo que digamos que é natural que fosse acontecer, porque de repente há uma ruptura de sistema, de método, e vamos todos para o mundo virtual, e vamos todos virar blogueiros, e vamos todos virar youtubers, e vamos todos ficar mestres em edição de vídeo, e todos vamos saber, assim, lidar e como se diz, se manifestar através do vídeo, do áudio, de uma maneira totalmente desenvolta. E não é bem assim, né? Existe uma adaptação, temos meses de pandemia, e esses meses de pandemia não acarretam só esse estresse,
da mudança de plataforma de ensino, digamos assim. Também há toda uma questão de economia, de emprego, de garantia de renda, de ir e vir, de estresse por não sair tanto, ou de ter muito aquela questão da máscara, de lavar as mãos, de não sei o que, isso tudo, mas com muita frequência, de uma maneira onde você está o tempo inteiro pensando no risco de contrair um vírus, né, que a gente não tem total conhecimento. Tudo que a gente não tem muito conhecimento provoca angústia, certo? Tudo que a gente não tem muito conhecimento, que eu digo assim, não, realmente é uma situação muito nova para mim, então dispara a ansiedade. Disparou a ansiedade, fica mais difícil resolver a problemática, fica mais difícil manter a atenção. A ansiedade mexe muito com a questão da atenção. A tua atenção fica prejudicada, você quer se concentrar, mas não consegue, porque você está ansioso, angustiado, né? Então, assim, eu creio que um ajuste necessário seria se cobrar menos do atual momento e dos alunos, tá? Também dos professores, não pensem que são só os alunos que têm dificuldade, tá? Os professores também têm diversos relatos, artigos já publicados, inclusive, sobre professores que tiveram extrema dificuldade de fazer ou se adaptar às plataformas, né? Pois eles trabalhavam no modelo totalmente tradicional, outros que tinham um sistema híbrido, mas ainda não tinham a desenvoltura necessária, e outros que não têm que fazer, por exemplo, no interior do Brasil, que tinham que fazer as atividades com material impresso, entendeu? Não era nem aqui, assim, virtual, você não tinha nem contato com os alunos, de pais reclamando bastante, fazendo bastante pressão em cima dos professores, as secretarias de educação fazendo pressão nesses professores, os professores pressionam, né, os alunos e os pais pressionam de volta, porque realmente é uma situação de conflito, de tensão, onde ninguém é culpado do que está acontecendo. Todos somos parte de uma situação totalmente extraordinária, que só se repetiu, que algo parecido ocorreu há 100 anos atrás, na gripe espanhola. Imagina, não existia nem esses meios de comunicação todos que a gente está usando aqui, seria impossível fazer esse tipo de interação, impossível esse tipo de troca, isso já é um ponto positivo, né? Então a gente pontua sempre o que, isso aqui nós vamos trabalhar para melhorar. Eu acho que a gente não pode se exigir tanto, acho que a gente tem que pontuar aquilo que a gente consegue fazer. Então por isso que eu disse, manter uma criança na frente do computador 4, 5 horas, como eu já tive em consultório relatos, não é producente. Não é. Não tem se mostrado. Eu creio que os estudos que virão a partir de agora apontarão isso. Que manter a concentração por um tempo menor é mais produtivo do que tentar manter uma suposta concentração por um longo período de tempo. Principalmente para uma criança, que ainda está em desenvolvimento e maturação cognitiva, tá amadurecendo cognitivamente. Ela ainda está escalando essa montanha. Em pleno uso das suas faculdades, ela ainda precisa trabalhar a questão da atenção, a questão do foco, a questão da rotina, da disciplina. Ela está no processo educativo. Educação de disciplina, de limites. Pense, imagine tudo isso junto no liquidificador e joga lá na escola em casa. É claro que alguns alunos vão se rebelar, se revoltar, outros não vão acompanhar, outros vão fingir que estão acompanhando, outros realmente vão fazer o máximo para acompanhar, mas vão esbarrar nas suas próprias dificuldades também, né? Vão se frustrar, né? Quantos alunos têm a orientação que a gente está tendo aqui agora? Quantos? Poucos. Te digo de antemão, poucos. Poucos alunos têm essa conversa, assim, né? Poucos profissionais conseguem chegar em vocês e, olha, não se cobre tanto, faça suas atividades, mas assim, seja bom consigo mesmo e você vai progredindo, entendeu? Assim, porque a frustração ela vem, mas nem tudo é nossa responsabilidade.
muita coisa do sistema, muita coisa da tecnologia, isso vai evoluir, mas são meses apenas, e tecnologias virtuais são anos, alguns anos, algumas décadas apenas que vem se desenvolvendo. As metodologias ativas, que essa aqui é uma delas, né, é dentro das metodologias ativas, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, é um campo novo, totalmente brilhante, cheio de possibilidades, mas em desenvolvimento, a gente tem que fazer muitos ajustes ainda. Mas é muito importante trabalhar isso. Com licença, mas assim, em questão de diplomas, um diploma EAD tem o maior valor ou o mesmo valor do que os outros diplomas? O diploma do ensino virtual, do EAD e o presencial, você se refere? Sim, sim. Ah, certo. É uma questão bem controversa, tá? Eu acho que é uma questão que ela vem cada vez mais se diluindo, né, ao longo do tempo. Eu creio que é natural que seja assim. Eu creio que algumas áreas elas necessitam de mais presença e outras nem tanto, tá? Então, assim, eu creio que não é uma questão de que seja só presencial ou que seja só virtual. Talvez seja uma questão de que, né, as coisas sejam mais adaptadas. Digamos, por exemplo, na medicina existe toda uma questão da prática, né, em laboratório. E já na língua portuguesa já há uma questão que se pode trabalhar de maneira mais virtual. Então, são áreas que têm suas especificidades. Eu creio que isso também está em desenvolvimento e eu te garanto que há 2, 3 anos atrás havia bastante essa divisão, eu chamo de preconceito, com relação ao diploma virtual em detrimento do presencial, em comparação ao presencial. Colocava um peso muito maior no presencial. Hoje em dia já não existe esse abismo que existia. Então, eles são mais equiparados. Por quê? O virtual começou a elaborar estratégias para compensar a falta do presencial. Então, às vezes, ele tem momentos da presença do aluno ou da aferição do conhecimento de maneira presencial. Isso também já ajuda a minimizar todo aquele preconceito que existia em cima do diploma que é do EAD versus do diploma presencial ou híbrido, né, que seja. Então, eu creio que o valor do profissional é a sua prática e o seu conhecimento, independente do diploma ser do EAD ou do presencial. E eu falo isso sendo que eu vim de uma lógica bem tradicional, bem presencial, tá? E eu, de fato, creio que não há nenhum motivo, se não forem as especificidades, né? Você vai fazer uma cirurgia, você é médico, em algum momento, você vai ter que fazer essa questão presencial. Mas algumas áreas são mais, né, teórico-práticas, então elas são mais da teoria para a prática e tu consegue fazer isso do virtual presencial ao longo do caminho acadêmico. Eu creio que esse abismo que existia, esse preconceito contra o virtual, ele é cada vez menor, Júlia. Então eu creio que isso é muito bom. Isso é muito bom porque vai ajudar bastante. Eu só peço que, né, todos que estejam no virtual, estejam no ambiente virtual, tenham em si que o comprometimento dele como aluno no virtual ajudará a quebrar esse preconceito cada vez mais, entendeu? Já vem sendo quebrado. Alguns cursos não presenciais tiveram melhor avaliação no MEC do que cursos presenciais. Não é mais uma surpresa para nenhum educador. Entendeu? Por que isso foi equilibrando? Porque essa autonomia que o aluno do virtual tem e o que o presencial fica muito ligado, muito só na dependência do professor, acaba gerando uma iniciativa do aluno do virtual a produzir mais, a procurar conhecimento na bibliografia sugerida, sabe, ali no finalzinho do capítulo? Bibliografia sugerida. O aluno do presencial muitas vezes não vai nem procurar aquela bibliografia para compor o trabalho dele, mas o aluno do virtual já praticamente vê, né, no movimento de procurar aquela bibliografia indicada, ela não é
obrigatória, ela é indicada, sugerida para que você amplie seu conhecimento e melhore assim a qualidade do seu ensino, sua aprendizagem. Então, quando ocorreu esse movimento, começou a ocorrer, né, repetidamente, o virtual começou a equilibrar o valor do seu diploma com o presencial. Não estou dizendo que ainda já é, né, já estão em pé de igualdade, mas estão num caminho de se equilibrarem, de se equivalerem, como eu creio que é justo que seja. Eu creio que é o profissional que vai dizer quem é quem, o valor do seu diploma. Eu acredito que deveria também prevalecer esse EAD e presencial, porque muitas pessoas, acho que, não sei, por conta da concentração mesmo, preferem presencial, sabe? Isso. Eu mesmo, né, na minha situação, claro que eu tô indo atrás para conseguir concluir o ensino médio, mas eu acredito que o meu rendimento dentro da sala de aula é maior do que em EAD. Uhum, sim. Sim, é interessante você ter frisado isso, porque é a questão de respeitar a dinâmica do aluno, né? Por exemplo, essas crianças todas que estão só no virtual, nenhuma tem essa opção, né? Eu funciono melhor no presencial. Então, a democratização do ensino passa muito por isso. Eu não acredito que, por exemplo, se deva eliminar uma ou outra categoria. Eu acredito que elas podem se tornar híbridas, elas podem se complementar. Então, isso vai favorecer quem tem mais afinidade com o presencial, como você, né? Você falou ali, eu funciono melhor no presencial. Ok, perfeito. E aquele aluno que já tem mais facilidade no virtual, ele vai caminhar naturalmente mais para essa metodologia. E essa plataforma vai favorecer ele. Então, vai favorecer do ponto de vista que ele vai desenvolver o que interessa. O que interessa é que a pessoa desenvolva o seu potencial, independente de ser no ambiente virtual ou ser na metodologia X ou Y, né? A gente quer que as pessoas tenham interesse em aprender, e aprendam e se capacitem e tenham uma evolução não só como profissional, mas como pessoa também. Então, se você tem acesso ao presencial e gosta da interação e tal, ok, perfeito. Eu creio que essas duas metodologias, elas caminham para se tornarem o que a gente chama de híbrido, sabe? Isso já ocorre e é legal sempre pontuar, assim, com questões que parecem que não tem nada a ver. Por exemplo, no mercado de automóveis, os combustíveis, né, hoje já existem carros híbridos que utilizam combustíveis fósseis e, né, o combustível, a energia elétrica, carros elétricos, né? Então são carros híbridos. Então eles têm uma bateria que acumula energia também e tem o tanque de gasolina. Então, assim, são perfeitamente compatíveis. São tecnologias diferentes, são maneiras de locomover o carro por matrizes energéticas diferentes, mas qual é o objetivo? O objetivo é movimentar esse carro. E no caso da educação, o objetivo é melhorar a qualidade do ensino-aprendizado e com foco no aluno. Se é com foco no aluno, é privilegiando aquilo que ele tem mais desenvoltura, né? Se é presencial, ok. Se é virtual, ok também. Muito interessante. Eu creio que o caminho é esse, é não excluir nada, e sim privilegiar quem se dá melhor numa situação, quem se dá melhor na outra, e minimizando essa questão da atenção, da falta de atenção, né, etc., do déficit, né, que há na educação brasileira. Eu acho que o interessante é isso. Então, obrigado, doutor Jean. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, né, Sandriele, Leda, vocês foram sensacionais de poder abrir esse espaço, as pessoas que colaboraram, os alunos que colaboraram, estiveram aqui prestigiando, quero agradecer a todos vocês, as perguntas foram excelentes, tá? Quero desejar sucesso, né, para vocês na caminhada e que vocês estejam sempre com o foco no desenvolvimento pessoal, né, de maneira a contribuir sempre para a sua comunidade, para a sua família, né, e que possam ser nossos colegas aqui, seja na área da psicologia, da educação, né, eu procuro sempre transitar entre essas duas áreas, a área da educação e da saúde. Então, eu estou sempre, né, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente do consultório, na clínica, hospital, onde eu trabalho,
né, na TAG Clinic, né, que é um hospital dia, que por sinal é um conceito novo, né, é um conceito, hospital dia é um conceito bem moderno, um conceito onde as equipes são multidisciplinares, os médicos estão o tempo inteiro trocando informações com psicólogos, nutricionistas, etc., né, fonoaudiólogos. Então é bem bacana, assim, a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar, e isso também é uma das bases, um dos pilares de uma boa educação, né, de uma boa prática profissional. Eu quero agradecer, né, e à Uninter, a oportunidade do Polo da Uninter de proporcionar um debate tão salutar, um debate de tão alto nível. Parabéns para vocês, viu?